Bom dia a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos aí para esse nosso momento, esse nosso webinar. A gente está super feliz de estar recebendo tanta gente com a gente, tanta gente para falar sobre inteligência de dados em datas sazonais, então sejam todos muito bem-vindos. Já temos aí 59 pessoas conosco, então 60 e o time aumentando. Dá tempo de pegar uma aguinha, pegar um café, o calor está grande no Brasil inteiro, eu estou no sul, aqui está muito quente, então sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. A gente está dando início ao nosso webinar de inteligência de dados como aliada nas ações das datas sazonais. Eu sou a Luciane Luz, Head de Customer Success na Neogrid, e eu vou mediar esse evento ao lado da minha parceira, a Roberta Aterino, Head de Produtos da Horus. A gente está super feliz de receber vocês. E eu preciso começar esse evento agradecendo muito a todos e a todas que se inscreveram, aos nossos convidados muito especiais que toparam esse desafio de abrir esse espaço nas agendas para falar de itens sazonais às vésperas do Natal, que é uma data que demanda tanto de todos nós. Então, muito, muito obrigada. E começando a contar para vocês quem está com a gente, então a gente tem aqui o Dante Avanzi, Shopper Insights Manager da Mondelez, o Daniel Novelli, gerente nacional de vendas da Ribeira Alves Bacalhau, o Rafael Crepaldi, gestor comercial na Ribeira Alves Bacalhau, o Renan Góes Selico, diretor executivo na Mondelez, na Wickbold. Muito, muito obrigada, sejam muito bem-vindos. A gente vai ter uma hora de webinar para falar de inteligência de dados nas ações das datas sazonais. Temos uma pauta recheada, então eu peço que, por favor, coloquem dúvidas, insights no chat, que ao final a gente vai reservar aí 20 minutos dessa nossa agenda para respondermos às perguntas. E eu começo pedindo aos nossos convidados que se apresentem. Então, começo aqui com a minha parceira, com a Roberta. Roberta, por gentileza, começa te apresentando. Olá, bom dia. Obrigada, Lu, pela introdução, né? Também reforço o agradecimento a todos aí que estão participando com a gente, em especial os nossos convidados, né? Então, como a Lu comentou, eu sou a Head de Produtos da Horus, né, que é uma empresa do ecossistema Neogrid, aí focando muito em inteligência de mercado com o olhar para o shopper, né? Então, a nossa expertise dentro do ecossistema está em analisar o cupom do shopper, trazendo aí insights sobre o seu comportamento, sobre a sua cesta, e é muito disso que a gente vai falar hoje. Então, passo a palavra aí para o Dante para que ele se apresente também. Bom dia a todos. Luciane, Roberta, super obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer aqui também Rafael, Daniel, Renan e todo o time. Bom, sou o Dante aqui da Mondelez. Mondelez, como empresa, é uma empresa relativamente nova, a gente tem 10 anos, mas ela é super conhecida pelas marcas e pelas diferentes categorias que a gente atua, né? Então, alguns exemplos aqui, em chocolate, a gente tem as marcas aqui, Lacta, Bis, Milka, entre outros. Biscoitos e snacks assados, então temos a marca Oreo, Clube Social, Traquinas. Gomas e balas, então Trident, Bubalu. E refresco em pó também, Clyde, Tang, Clyde, Fresh, entre outras marcas. Prazer estar com todos aqui. Obrigado de novo pelo convite. Muito obrigada, Dante. Daniel Novelli, passo para você. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. E eu estou aqui muito mais como para aprender com essa galera, né? Um time de peso. No último ano, a gente está bem próximo da galera da Horus e da Neogrid a gente já estava. A gente contratou o pacote deles e a gente está bem próximo, está nos ajudando muito, muito, muito. A gente vai falar aqui durante o webinar um pouco dos benefícios que isso já tem trago essa parceria, né? De um crescimento exponencial em vários KPIs nossos, que a gente hoje tem visibilidade, né? Então, assim, agradeço estar com vocês aqui. Muito bom, quero compartilhar um pouquinho aqui da experiência que eu tenho com o sazonal. Eu estava fazendo uma conta e já são pelo menos 16 anos que eu tenho atuado com itens sazonais. E vai ser uma honra estar aqui com vocês. Eu estou na Ribeira Alves fazem 2 anos e a gente vem com um desafio gigante no Brasil, fazer essa categoria expandir. É uma categoria já não é tão pequena, mas fazer ela crescer, a gente acredita muito no potencial dela. E vai ser bom, vai ser muito bom estar com vocês. Muito bom, Daniel, muito obrigada. Rafael Crepaldi, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradecer imensamente aí a oportunidade.
estar presente hoje aqui, compartilhar um pouquinho de informação, aprender, como o Daniel citou. Eu sou gestor comercial na Liberalves, vão fazer 2 anos. Eu atuo em campo muito com o canal Android, mas eu entendo que a informação é essencial, né? Então, vamos bater um papo legal com esse time. E quero acrescentar e quero aprender bastante também com vocês. Muito bom, Rafael, muito obrigada. Renan Celico, passo a palavra para você. Bom dia a todos. Lu e Roberta, muito obrigado pela introdução, né, e pelo convite. É um grande prazer estar aqui com todos vocês nesse webinar. Eu sou o Renan, sou diretor comercial e de logística aqui na Wikibold, e para mim é um prazer em falar em uma coisa que eu acredito tanto, né, que é a inteligência de dados. Nesse caso aqui, a gente vai falar de dados aplicados aos sazonais, mas a inteligência de dados como um todo para tomada de decisão, conversas com clientes ou até em negociações, né? Estou aqui representando a Wikibold. A Wikibold é uma empresa nacional com 85 anos de existência, focada na produção de pães, bolos, bolinhos e o sazonal que a gente vai falar aqui, que é o panetone, né? Então, líder em algumas categorias, bastante consolidado em diversas outras. É um prazer, estou aqui para aprender muito com vocês e vai ser um super prazer aqui contar com a experiência de todo mundo nesse webinar. Ô, Muito Renan, legal, Renan. ô, Renan, Luciana, vocês poderiam trazer o Renan de novo aqui, sei lá, semana que vem, para falar um pouquinho, fazer um webinar de logística para a gente na sazonalidade. Já que ele Boa, tem boa. um de logística. Daniel, acho tá tão fácil, viu, cara, que, putz, eu acho que tem que colocar tanto as boas práticas quanto as más práticas aqui, mas a logística na sazonalidade, ela é um desafio gigantesco, né, cara? Cada dia é uma surpresa nova. Obviamente que a gente tem conseguido controlar tudo isso, e o que a gente não controla, a gente vai buscando com outros transportadores também. Boa, bom ponto, Daniel, Renan, obrigada. E já vou aproveitar aqui para deixar o convite para outras sugestões de outros webinars, outras pautas, né, para a gente fazer essas conversas que são sempre muito enriquecedoras. E agora a gente entra numa etapa onde a Roberta vai contar para a gente, vai apresentar um material aqui rápido, mas para a gente olhar um pouco desses dados, vamos olhar um pouco para esses números, para entender o que eles estão nos contando. Rô, então eu passo a palavra e a tela para você compartilhar com a gente esse conteúdo muito bacana da Horus. Maravilha, Lua. Tudo certo aqui com a tela. Então, vamos lá, pessoal. Certinho. Acho que temos que aproveitar essa época do ano para falar, né, de produtos aí presentes nas nossas cestas e de tantos consumidores nessa época de festividades, seja Natal, seja Ano Novo, né? Então, eu acho que é uma data excelente para a gente falar de sazonalidade como um todo, né? Mas aqui a gente traz categorias típicas dessa época do ano. E o interessante que a gente vai ver é que não só apenas as categorias mais típicas, né, que vêm na nossa cabeça num primeiro momento, mas outras categorias que acabam pegando carona, né? Mas o nosso objetivo aqui é pensar essa sazonalidade como um todo, né? A importância de se preparar para esses momentos que são tão relevantes para indústrias, para varejo, né? Às vezes chega a representar aí metade do faturamento, né, de uma indústria, uma simples semana. Então, é super importante a gente estar muito preparado para isso, tá? Então, o que a gente trouxe aqui? A gente trouxe uma análise de 47 categorias de produto, né, que, de alguma forma, se destacam essa época do ano. E a gente olhou ao longo de 2022, ao longo de 2023, para entender como é que essas categorias, né, evoluem de um ano para o outro, mas com um olhar muito forte para dezembro do ano passado, né, que é justamente o que a gente está esperando agora, já nesse mês. Tá? Então, como pano de fundo aqui para a nossa conversa, né, o que a gente consegue ver? Do lado esquerdo da tela, a gente está falando de um indicador super importante quando a gente coloca o shopper no centro, que é sobre a sua preferência, sobre a sua escolha de produtos, né? Então, a gente está falando da incidência, da presença percentual desse tipo de produto na cesta do shopper brasileiro. E a gente pode ver que, ao longo de 2022 versus ao longo de 2023, a presença de pelo menos um desses produtos na cesta do shopper aumentou de 35% para 39%. Mas quando a gente olha para dezembro do ano passado, a incidência, né, dessa cesta
ela chega a quase 45%. Ou seja, a gente está dizendo aí, né, que quase metade dos carrinhos em dezembro contém pelo menos um desses produtos, né, dessas 47 categorias. Pensando aí que a gente está falando em mais de 300 categorias de produto, né, isso é no mercado brasileiro, isso é bastante significativo, tá? E do lado direito, a gente tem não a importância, né, no gasto do consumidor, do shopper, com esse tipo de produto. Então, a gente vê que ao longo do ano, de forma geral, a gente está falando ali de 21%, né, do gasto do shopper com esses produtos, mas que em dezembro do ano passado, isso chegou a 25%. Ou seja, um quarto do gasto do shopper, né, está com esse conjunto de produtos aí mais típicos, né, dessa época. Né? Ou seja, se a gente olhar para a evolução que a gente viu entre 2022 e 2023 ao longo do ano, estamos animados aí até mesmo para que dezembro, né, possa ser um bom momento para essas categorias típicas, tá? E aí, acho que, né, tirando a curiosidade de todo mundo, de que categorias que a gente está falando? Né? Então, do lado esquerdo, a gente está falando daquelas categorias sazonais, né? São as primeiras que vêm na nossa cabeça quando a gente pensa nessa época do ano. Então, a gente está falando de peru, a gente está falando de tender, a gente está falando de bacalhau, panetone, né? São categorias que, sem a menor sombra de dúvidas, realmente ganham muita presença no carrinho do shopper e passam a representar, né, até uma representatividade maior aí no gasto do shopper. Mas quando a gente olha para o lado direito da tela, né, a gente vê que categorias como leite condensado, creme de leite, biscoito maisena, que são categorias do nosso dia a dia, também se destacam, né? Porque as famílias estão ali, né, enfim, se preparando para receber os familiares, os amigos, preparando sobremesas, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente entender que essas datas sazonais, elas trazem, muitas outras categorias também acabam pegando carona, né, nesse momento. Então, era esse material que eu trouxe, né, muito como pano de fundo aqui da nossa conversa, né? E vamos seguir aqui para o nosso bate-papo, né, Lu? Rô, muito obrigada. Você matou a curiosidade aqui de muita gente, né, a respeito de como, o que os dados vêm nos contando sobre isso. E aí, aproveitando esse gancho que você trouxe, né, do pegar a carona. Então, além desses produtos natalinos, a gente está vendo que tem outros produtos que pegam carona e que aumentam o consumo no final do ano. E aí, eu quero entender, Dante, como é que tá para vocês aí, essa expectativa da Mondelez com esses produtos que vêm na carona. Expectativas, Lu, super altas. Tá? Acho que a sazonalidade final de ano é super importante. Bom, como eu comentei, né, a Mondelez tem várias categorias e tem várias sazonalidades ao longo do ano que são importantes, tá? Mas pegando o gancho aqui da Rô, né, aqui no final de ano, falando um pouquinho de chocolate, né? Você até comentou, Rô, né, que é uma das categorias que pega carona é chocolate e bombom. E a Mondelez está super focada aqui, tá? Até para como um pano de fundo, uma prévia que a gente tem de sazonalidade são as vendas de Black Friday. Tá? E chocolate, por exemplo, já teve um crescimento aí de 15% em faturamento. Então a expectativa é bem alta. E aí eu queria trazer alguns dados, porque normalmente quando a gente fala de chocolate, a gente sempre fala de Páscoa, né? E normalmente Páscoa você tem aí o segundo trimestre, você tem Páscoa, você tem Dia dos Namorados, você tem Dia das Mães, que tradicionalmente é muito importante. Agora, de 2021 para cá, a sazonalidade de final de ano aumentou absurdamente. Tanto que hoje ela é muito parecida. O faturamento de categoria de chocolate que a gente tem no segundo trimestre, agora em Q4, né, com a sazonalidade de Natal, Ano Novo, é muito parecida, já se equiparou. Coisas que antes era muito mais baixo. Tá? E se você considerar a sazonalidade aí de Q2, né, do segundo trimestre e do quarto trimestre, comparando com os outros trimestres, hoje ela é em média 30% maior. Então é muito forte, tá? E o que é mais interessante é quando você olha para algumas subcategorias de chocolate, a sazonalidade de Q4, de Natal, Ano Novo, é até maior do que Páscoa. Então, se você pega barras de formatos maiores, né, que a gente até chama de large tablets, ou esses formatos até menores que vocês comentaram de bombons, né, esses mais de impulso, são até maiores, as vendas, né, de Q4 são até maiores do que na Páscoa. E outro ponto interessante, quando a gente fala de sazonalidade, e falando de choco, né? Porque a gente está, como o Mondelez está cada vez mais se apropriando
também do final do ano, né, com esse ponto que o shopper, o consumidor, cada vez vão mais para chocolate, tá? Mas isso varia um pouquinho também para canais. O que é interessante, que de maneira geral, o varejo tradicional, ele não tem esses picos que eu estava comentando com vocês de Q2 e Q4. É uma sazonalidade, não tem tanta sazonalidade tão marcada. Ele é mais flat, ele é mais fluido, né? Tanto as vendas de Q2, Q3 e Q4 são muito parecidas. Onde você vê esse gap, essa diferença maior, é mais no canal moderno e no cash and carry também. Então aí você vê muito mais acentuada essa sazonalidade de Q2 e Q4. Então isso é fundamental, né? Fundamental para o planejamento, fundamental para a gente poder abastecer os nossos clientes, estar junto com os nossos parceiros, mas a gente entende que, principalmente para chocolate, outras categorias também eu comento um pouquinho mais para frente, tá? Mas para chocolate, final de ano, para a gente é fundamental. Legal, Dante, obrigada. E aí eu passo a pergunta também ali para o Renan, na Wikibold, até pensando que aqui a gente está falando do Natal, mas eu tenho certeza que tem toda uma preparação já de vocês para as outras datas sazonais, né? Para tudo aquilo que a gente tem de festividades aí ao longo do ano, como o Dante bem lembrou. Renan, como é que tá para vocês aí no cenário da Wikibold? O cenário da Wikibold é um cenário que a gente tem um produto grande sazonal, né? Quando a gente fala de panetone, ele representa bastante aqui para a gente. E ele tem uma concentração de vendas que é um negócio absurdo, né? Quando a gente fala no mês de dezembro, quase 70% do sellout acontece dentro desse mês. E quando você fala da última semana, a gente está falando aí de 40% a 50% do sellout. Então, é uma compra que ela é muito planejada num curto espaço de tempo. Então, a gente faz todo um prévio abastecimento, né? Então, como a gente falou de logística, a gente fez todo um prévio abastecimento para essa campanha. Começa em agosto, a gente começa a entregar para alguns clientes, e aí a gente vai montando, colocando os espaços, precificando, e até dezembro a gente consegue andar um pouquinho mais, né? Quando a gente fala de Black Friday, o Dante falou muito bem, o Black Friday é um bom indício de como vai vir a sazonalidade do final de ano. A gente teve um Black Friday muito bom, fizemos tanto na categoria de panetones, que é um sazonal, quanto na categoria de bolos e pães integrais, que é um dos focos aqui da Wikibold, e a gente cresceu mais de 200% nesse dia, e quando a gente olha no acumulado do mês, foi mais de 30% nessas categorias. E a gente vê também categorias correlatas, né? Obviamente que em bebidas entre Natal e Ano Novo crescem, mas quando a gente fala na questão de sobremesas, como a Roberta falou, na questão também de refrigerantes, no ano passado cresceram 81% e 46%, respectivamente, quando a gente fala categoria de sobremesas e categoria de refrigerantes. Então, tem todos esses dados corroborando para que o final de ano seja muito bom e muito forte. Nos anos de setembro e outubro, aqui a gente foi muito bem, aqui nesse último bimestre, e novembro tendenciou também um aumento de vendas muito forte. Então, a gente está muito crente que esse final de ano vai ser um final de ano bastante bom e a gente vai conseguir fazer um sellout muito bom das nossas categorias, tá? Muito legal, Renan, muito obrigada. Números, né, bem importantes. Daniel, e na Ribeira Alves, como é que estão as expectativas de vocês? Nossas expectativas estão assim muito alto, né? A gente está ouvindo o Dante falar, o Renan e nós tivemos uma amostra, uma pequena amostra aí na Black, né? A Black, você fala, cara, comprar bacalhau na Black Friday, tipo, cara, é uma categoria que você não pensa, você espera a Black para comprar celular, eletrônicos e bacalhau. A gente começou a investir na Black, na verdade, o ano passado a gente já fez algo, né? E esse ano a gente já fez algo bem mais pesado. E o crescimento foi exponencial, né? Até estava contando numa das discussões os nossos volumes, né, de Black. Teve cliente que cresceu 300%, porque o bacalhau ele não é um produto tão elástico a princípio, a não ser por datas sazonais. Datas sazonais ele é muito elástico, a elasticidade é gigante. Mas como o Black foi muito bom. Isso nos mostra, porque falando de bacalhau, o preço final ele nunca foi o que é hoje, ele sempre foi menor. E mesmo assim, a nossa expectativa está boa com essa amostra da Black. Um outro ponto bem importante para nós, o que é? A venda de bacalhau maior historicamente é Páscoa. E final do ano, claro, na ceia, né, muitas famílias vêm com isso.
com essa cultura. Rio de Janeiro, falando do Rio de Janeiro, que é a maior colônia portuguesa do Brasil, Rio de Janeiro já era assim, o final do ano ele já tinha um volume maior do que Páscoa. E o ano passado isso já aconteceu, o Brasil, Venda Brasil de bacalhau dessalgado, que é o nosso negócio, né, para quem não está familiarizado com esse negócio, bacalhau dessalgado é aquele que você pega, compra no supermercado, na caixinha da Ribeirão Alves azul, né, coloca, com 10 minutos você vai ter um produto de Masterchef em casa, você não precisa ficar dessalgando ele lá 2 dias. Então, para nós foi muito, muito bom o final do ano passado e agora dezembro, né? De novo, a Black nos deu um baita de um sinal muito, muito positivo. E agora a gente está indo para Natal. A gente começou dia 6, a primeira leva de promotoras nossas, demonstradora nas lojas. Se vocês forem, possivelmente vão ser impactados com ações nossas e ações de todo tipo para abordar vários tipos de shoppers diferentes. Então a gente já está investindo já no final do ano, até embaixo, né? No comecinho, você na sua introdução falou do final do ano e tal, e é tipo isso, a gente chegou naquele momento, igual quando um time está para ser rebaixado, que vai ter o goleiro lá na área. A gente está ganhando o jogo, mas até o goleiro vai lá na área, porque se a gente perder a sazonalidade do final do ano, a gente compromete o nosso resultado, né? E a gente não pode deixar escapar. Então, o consumidor está pronto para comprar? Está pronto. Ele está confiante? Está confiante. Agora, se não tiver o produto, se o produto não tiver lá, se a precificação não tiver correta, não vai acontecer. Legal, Daniel, Dante, Renan, muito importante os insights que vocês trouxeram, né? E aí, conectando com o que vocês falaram, acho que, sem dúvida, né, é extremamente importante se preparar para essas datas sazonais. Como ela é diferente, né, do decorrer do ano. Inclusive, o Dante comentou aí a questão de diferenças por canal, né? Então, conectando com a forma como a gente começou falando, trazendo dados aqui, qual é a importância que vocês veem, né, para, enfim, mergulhar nos dados, né, para se preparar e ter o maior sucesso nessas datas sazonais? Renan, se quiser, pode começar. Legal, Roberta. Assim, olhar para dados é absurdamente crucial hoje para um planejamento estratégico de datas sazonais, né? Sem isso, a gente tem um risco gigantesco de tomar decisões completamente empíricas, decisões limitadas, enfim, com muito pequeno para você tomar uma decisão correta. E, além disso, né, a gente tem a questão da inteligência de momento de consumo e a gente tem a parte de hábitos do consumidor. O consumidor vem fazendo alguns trade-offs, né? Isso é super claro quando a gente olha, principalmente pós-pandêmico, né, um cenário pós-pandêmico, os trade-offs eles são cada vez maiores. E para a gente entender esses trade-offs, os dados eles são cruciais para a gente conseguir tomar as decisões. E não é só olhar os dados, e às vezes a gente tem uma série de dados e não consegue concatenar eles, né? Esses dados eles precisam corroborar um plano de ação consistente e rápido, porque o mercado está bastante dinâmico, a gente sente uma movimentação no consumo, ora, aqui falando mais do mercado de pães, né? Ora uma categoria de integrais se destaca, ora uma categoria de forma artesanal, que é aqui da Wickbold é do forno, então elas vão oscilando a liderança entre uma e outra, em momentos de consumo tem a parte das bisnaguinhas, em outros momentos de consumo tem a parte do pão de forma muito forte, então, essa oscilação entre categorias, ela está muito mais rápida nesses últimos 3 anos que a gente coloca aqui. Então, é super importante a questão dos dados, eles são essenciais para a gente tomar as decisões, né? Legal, Renan. E, Rafael, acho que para Ribeira Alves, acho que essa data sazonal, Só interromper inclusive... rapidinho, uma coisa. Tá? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde, bom dia, Mauro. Já estou na boa tarde, ó, como eu estou acelerado. Nessa tela de incidência, né, que a gente já pediu uma Eu acho que é o segmentação áudio de do tamanho de Alexandre embalagem, que tá? está saindo da Então, quando for Alguém conseguir liberado, por vai favor? ter Pronto, pessoal, acho que eu consegui resolver aqui. Problemas de quem faz ao vivo, né? Vamos lá. Então, Rafael, retomando aqui, né, acho que se a gente pensar especialmente nessa época agora,
né, além da Páscoa, claro, para Ribeira Alves, acho que a sazonalidade é extremamente importante, né? E como é que vocês veem essa questão de uso de dados? Como é que é isso no dia a dia para que vocês maximizem aí os resultados e as vendas? Boa pergunta. Roberta, o nosso produto, ele é um pouco diferente dos demais, tá? O nosso produto, ele tem que ser preparado, tem que ter um planejamento com no mínimo 9 meses de antecedência. A gente tem uma janela de pesca pequena durante o ano, eu tenho um tempo de cura de 6 meses e eu tenho um transit time em torno de 3 meses, né? Então, eu não consigo preparar esse produto, sanar, de repente, um volume expressivo, alguma coisa que tenha sido fora da curva, com pouco tempo. Então, assim, é fundamental que a gente tenha uma base de dados, e uma base de dados robusta, para que a gente consiga aí, 9, 10 meses antes da sazonalidade, conseguir se preparar, conseguir levantar todas as informações necessárias, né? E adquirir matéria-prima, fazer todo o nosso processo de logística, todo o nosso processo de planejamento, né? Para atuar em conjunto aí com os fornecedores, em conjunto com os distribuidores, em conjunto com o varejo, né? Então, assim, se você não tiver uma base robusta, se você não tiver confiança nos dados que você tem em mãos, a gente não consegue trabalhar de forma assertiva. Legal, Rafael, obrigada. Dante, se quiser finalizar aí esse tema e complementar o uso de dados para Mondelez para a tomada de decisão, especialmente nessas datas sazonais. Legal, Roberta. Acho que o Rafael e o Renan já comentaram muito, né? Assim, dados são fundamentais para Mondelez, não muda nada. E conectando um pouco, né, com o que o Rafael e o Renan comentaram, né? O Renan comentou muito da mudança da dinâmica do shopper, né, que ele altera, e como é que a gente acompanha essa evolução, né? Trazendo alguns dados, por exemplo, o shopper, principalmente depois da pandemia, passou a, por exemplo, mixar muito mais canais. Ele vai em cada canal dependendo da missão de compra daquele canal. Antes da pandemia, o shopper ia em torno de 3 canais, e agora está entre 7, 8, às vezes até 10 canais ele mixa. Tá? Então, isso muda a dinâmica e os dados precisam trazer isso para a gente realmente trazer o portfólio adequado para aquele ambiente de varejo, para aquele canal de maneira assertiva, de acordo com a missão de compra do shopper. Isso impacta, inclusive, tamanho, inclusive preço e assim por diante. Tá? Então, esse é um ponto super relevante. E a questão do planejamento, não sabia, Rafael, que vocês precisavam aí de 9 meses de antecedência, né, para fazer esse planejamento. A nossa Páscoa também. A gente começa aí com 9, 10 meses de antecedência. Acabou uma Páscoa, a gente já está planejando a Páscoa seguinte. Então, imagina você planejar algo, né, que nem vocês, né, Rafael, mas de 9, 10 meses para frente, se você não tem esse dado. E aí muito da sazonalidade conta muito, né, para você entender como é que foi o comportamento, nesse caso, da tua Páscoa anterior, para você conseguir planejar e prever muito da dinâmica do shopper, o que vai acontecer para frente, tá? Então, não só olhar para trás, mas você olhar um GPS olhando para frente também. Tá? Então, esse é um ponto importante. E até a dinâmica da própria sazonalidade das categorias. Né? Vou trazer um exemplo aqui de outras categorias que a gente atua, né, de gomas e balas, em que você tem o segundo semestre, normalmente, ele comparado com o primeiro semestre, representa 35% a mais de vendas. Então, você tem algumas datas, né, por exemplo, o Dia das Crianças, Halloween. Agora, principalmente o Halloween, ele vem ganhando cada vez mais importância. Tá? Para vocês terem uma ideia, ano contra ano cresceu 20% no Halloween, e gomas, balas, confeitos são prioritários, né, avançam muito, né, nessa sazonalidade, inclusive dos itens que o shopper escolhe para essa sazonalidade, seja aí adereços, né, fantasia, etc. Esse tipo de confeito, gomas, balas, hoje é o número 1. Então, você tem que estar muito atento a essas mudanças e crescimentos ou não de sazonalidade para poder trabalhar junto com seus parceiros e poder atuar. E com a Mondelez isso é fundamental. Sem dados, a gente nunca conseguiria fazer isso. Muito legal, Dante. Diga, Daniel. Eu posso colocar algo aqui bem rápido, Claro. que eu acho bem importante. Eu já trabalho no varejo já há quase 20 anos, 19 anos,
e sempre em empresas líderes de mercado e com muito dado, né? Eu falo isso não para me achar, mas sempre investiu muito em dado. E com todas as grandes estruturas, que eu já trabalhei em BRF, Danone, JBS, todas elas eu sempre esbarrei em uma dificuldade, falando de dados. A gente sempre foi muito bom para criar ações, muito bom para criar ações, né? Desenvolver, principalmente o feeling. Pega, vendeu, mas o quanto vendeu? Qual foi o uplift? Qual que é a nossa grande dificuldade? Enxergo eu, que é o pós-mortem. Pós-mortem da ação. Qual foi o uplift que teve com essa ação? Qual foi o cenário que mudou, né, com essa ação? Qual foi o impacto? Construção de marca é ótimo, é excelente, que legal. Muitas ações, né? Eu tenho muita interface com a galera de marketing, sempre tive, e é muito legal a construção de marca. Mas quando fala de investimento real, preciso trazer volume, massa de volume para a companhia. O que eu vou fazer? Aí a gente vai lá e cria. Só que o pós-mortem, a gente sempre peca nisso. E aí o que acontece? Eu comentei no começo que a gente já tinha, né, o grid, já faz algum tempo na Ribeiralves, e compramos a ferramenta da Horus. E aí a gente, infelizmente, compramos só agora e a categoria de bacalhau não existia. Então a gente não consegue olhar sellout, selling a gente tem, né, o grid, mas sellout a gente não consegue olhar como foi o ano passado e os insights do ano passado, né? E quando muitas vezes a gente olha só para os dados aqui que estão disponíveis e a nossa sazonalidade é 1 ano, 6 meses, perde muito lastro, pessoas saem da função. Nós criamos aqui um modelinho de aprendizado, né? Então acabou o ano passado, o final do ano, iniciamos o JBPs, eu criei junto com o time uma planilha que a gente colocou todos os aprendizados lá e junto com dados, com número. Porque para o ano que vem, né, a gente tem os dados genéricos, reais de mercado, mas os nossos dados internos, né? É isso que eu queria falar, a grande importância do pós-mortem. Muitas vezes a gente peca muito, a gente tem muitas iniciativas e não mede o quanto cresceu. Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cross-category e aí eu vou usar um exemplo. E se não fosse esse processo, essa disciplina no pós-mortem, a gente não entenderia. Muitas vezes a categoria, como eu disse, não é tão elástica e a gente acaba desprezando pequenos crescimentos. Crescimento na ordem de 10%, 15%. Foi pouco. Mas, cara, quanto que eu faria com outra ação? Era só Perfeito. isso, só. Perfeito, Daniel. Super obrigada pela tua contribuição. E tem tudo a ver com o ponto que eu quero trazer aqui, que a gente está trazendo que dados nos ajudam a tomar decisões rápidas e redirecionar as coisas. E você está complementando, olha, também ajuda para a gente entender o que aconteceu e aprender a partir disso e ajustar a rota para as próximas. E aí eu queria, Renan, entender como é que essa questão na Wikibold, assim, o que essa cultura de dados traz, né? Além de direcionar mais rápido a decisão, aprender com aquilo que aconteceu, que outros aprendizados isso trouxe para vocês? Além de tudo que a gente falou, né, anteriormente sobre hábitos do consumidor, sobre omnicanalidade e tudo mais, esse mapeamento dos perfis do cliente também é um grande output quando a gente fala de inteligência de dados, né? E aqui eu vou fazer um paralelo com o nosso principal sazonal, acho que é interessante como a gente fala. Esse ano, a gente teve uma campanha de 2,5 vezes maior de panetone do que a gente teve no ano passado. Então foi um super desafio. A gente está como o segundo ano produzindo panetones com a nossa fábrica, né? Então foi um aprendizado bastante grande no primeiro ano e nesse segundo ano ele ganhou um ramp-up super importante aqui. Só que a gente tinha muitas dúvidas, né? Porque nos panetones da Wikibold a gente tem 2 grandes marcas. E quando a gente fala de uma marca que é a Seven Boys, é a nossa marca super mainstream em panetone, então é uma marca que está ali brigando no ponto de venda, e a gente tem uma marca super premium, com uma entrega de sabor também muito interessante, que é a Wikibold. Então, é uma dúvida de como a gente separa essas 2 marcas, né? E quando a gente olha os dados, e obviamente que quando a gente fala de ambientes de varejo, né, de canais, a gente tem que selecionar portfólio e tudo mais. Mas a gente tem que ter disponibilidade das 2 marcas em boa parte dos ambientes de varejo para que o consumidor possa escolher. Então, através dessa inteligência de dados,
dessa análise de sell-through para o distribuidor, de sell-out, quando a gente fala de ambiente de varejo, já o varejo próprio mesmo, a gente consegue entender onde a gente coloca mais os nossos esforços, né? Até mesmo para ver onde a gente comunica. Falar, hoje a gente saiu com uma campanha super grande de Seven Boys, uma campanha institucional de O Natal Tá On, com Seven Boys. Então, para que público a gente está comunicando? Como é que a gente traz esses dados para que corroborem tudo isso? Obviamente que a gente tem muita pesquisa de shopper, a gente tem muita pesquisa de mercado que vê como a gente impacta esse shopper, esse consumidor de uma maneira com campanhas e tudo mais. Então, a inteligência de dados muda isso, a cultura de dados, quando a gente olha para distribuidores, quando a gente olha de cadeias de margem, de áreas que ainda têm oportunidade de serem positivadas, a cultura de dados passa por tudo isso, porque a gente não consegue isso sem as informações, e aí a Neogrid, principalmente na parte de distribuidores, foi super essencial no trabalho que a gente vem fazendo há um ano, e quanto a gente conseguiu avançar, obviamente eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas quanto a gente conseguiu avançar com os distribuidores, olhando esse sell-through, mensurando cadeias de margem, foi bastante importante, né? E é engraçado que essa cultura de dados, ela perpassa não só a sazonalidade de final de ano. Quando a gente fala de uma data muito importante para a gente aqui em pães, em bolos, até em bolinhos, a gente está falando de uma campanha de volta às aulas. Então a gente faz 2 campanhas grandes de volta às aulas, porque a lancheira das crianças são bastante impactadas. Então a gente coloca um trade muito mais forte, né, nessas campanhas, a gente faz campanhas de ativação, faz campanhas de promoção, faz comunicação. Então, isso é bastante interessante quando a gente olha não somente uma data sazonal de fim de ano, ou algum feriado, alguma coisa prolongada, mas sim também uma data de volta às aulas, que você move o consumo de uma forma diferente, por você estar falando de uma lancheira de uma criança, ou de todo mundo que faz essa parte de lanches fora de casa também. Muito legal, Renan, muito obrigada. O Daniel estava querendo trazer a questão do cross-category, acho que você podia fazer esse gancho, Daniel, pode ser? Pode ser. Se o Só o fone pessoal deixar. e o pessoal aqui está me bipando com relação ao tempo que a gente precisa abrir ali para as perguntas também. Tá bom. Vou falar bem rápido. Sobre cross-category, né? O que acontece? A inteligência de dados hoje, ela nos norteia e nos dá insights para tomar decisão para ações no ponto de venda por rede. Hoje, né, o Dante já falou sobre a diferença do canal. Hoje os canais são praticamente outros planetas, outros mundos, né? E a gente precisa dar um deep dive em cada canal se a gente quiser ser bem sucedido. E falando de cross, a gente aqui está começando a olhar não só em categorias correlatas. Por exemplo, vou fazer uma ação com azeite. Uau, que legal, né? Tem tudo a ver. Mas não só ficar limitado nisso. Hoje, né, e aí é um dado que as redes nos fornecem muito, que é o CRM, a base do CRM, a gente consegue perfilar o cliente que a gente quer. Por exemplo, a gente pegou num cliente nosso, é um case isso aqui, pegamos num cliente que comprava bacalhau, de salgado, muito bacalhau. Eu falei, eu quero o cara que compra bacalhau, e pode ser meu ou do concorrente, e ele não compra, por exemplo, bolinho de bacalhau. E eu queria um bacalhau premium, um cara premium, um bacalhau flor de sal, que é um bacalhau que eu tenho de tempo de cura, que é 1 ano. Esse bacalhau, Dante, como você se assustou, esse não é 9 meses, esse é 1 ano e meio de preparo, para a gente poder conseguir entregar. E aí a gente mandou um bônus para esse cara, né? Você vai comprar um lombo flor de sal, né? Um price point aí de R$ 180, e você vai ganhar um bolinho de bacalhau. E mandamos para esse cara. Pinçamos o cara lá e mandamos para ele. E aí a gente atirou no que a gente viu e acertamos no que não viu. E foi muito bom. Porque a gente mandou essa ação, tal, foi muito legal. A venda do flor de sal cresceu 58%. Uau, que legal, né? A gente conseguiu expandir uma categoria do nicho do bacalhau. O bacalhau de salgado é o nicho do bacalhau. O bacalhau de salgado lombo é o nicho do nicho. E aí o flor de sal é o nicho do nicho do nicho. Ou seja, a gente acertou no cara na veia. Só que o que aconteceu? A venda dele cresceu 58%. Só que a venda do bolinho foi 100%.
101 para ser mais preciso. O que acontece? O consumidor chegou lá e é uma categoria com bem menos barreira. O que ele fez? Ele levou um bolinho que vem 12 unidades para ele fazer uma porção, para ele falou, cara, eu não vou levar só um, eu vou levar mais um. Então levou 2, levou 3, e aí o cliente fez um pós-mortem excelente para a gente, abriu. Olha, ele está levando, além do seu lombo, além do sampling, né, vamos chamar assim, do item grátis para ele lá, ele levou mais 2 unidades, mais 3 unidades. Ou seja, era bem rápido, só para a gente olhar cross-category, não só correlatas, não só olhar. Hoje, por exemplo, uma menina postou no nosso grupo aqui de promotora, estava dando uma olhada, o cara com 2 picanhas argentinas dentro do carrinho e com um lombo nosso, lombo de bacalhau. Você fala, mas são proteína. Ok, mas dificilmente o cara que leva 2 picanhas argentinas, ele vai levar um lombo. E olha só, são categorias totalmente distintas, apesar de ser proteína. Então, que os dados nos permitem isso, a gente hoje olhar outras categorias que não só a nossa, não só tem correlação direta, né, mas olhar a classe social, olhar o perfil do cliente, quais são os itens da cesta desse cliente, a gente montar uma cesta e poder direcionar a melhor ação possível. Legal, Daniel. Pegando carona no que você está trazendo, né, a importância de entender aí o comportamento do shopper. O Dante também trouxe isso na questão da missão de compra, por exemplo. Ou seja, acho que resumindo, acho que não há dúvidas hoje como o shopper precisa estar no centro da decisão, né? E aí vou direcionar a pergunta agora para o Dante, e como é que a Mondelez, né, efetivamente usa isso na prática, né, nessas datas sazonais, focando aí no shopper e nesse olhar para os dados. Diversas formas, tá, Roberto? Até para comentar um pouquinho, né, da importância do uso de dados e da tecnologia para a gente ter ativações, né, e também datas sazonais. A Mondelez sempre usou os dados para tomar decisão, mas antes não era de uma forma conectada, não era de uma forma estruturada, tá? Então você de fato tinha dificuldade, né? Como é que você conecta esses dados? Como é que você consegue projetar comportamento, como é que isso pode influenciar no resultado. Então, não estava isso bem estruturado. Então, nos últimos 3 anos, aí sim, essa cultura do data-driven, né, de foco em ter investimentos para dados, para entender o comportamento do shopper, foi absurda. A Mondelez investiu mais de 100 milhões de reais para essa transformação digital que continua acontecendo. Tá? Então, time, processo, a cultura, isso é fundamental, e a questão da tecnologia, obviamente, tá? Com esse foco para direcionar os movimentos, tá? Então, por exemplo, até com a Neogrid, né, com vocês, hoje, mais ou menos, quase 70%, 80% da nossa cobertura de dados de sellout, a gente captura através da Neogrid. Então, um super parceiro para a gente, isso é super importante, tá? E aí você consegue ter muitos resultados em cima disso, tá? Então, a gente consegue montar modelos de regressão analítica para justamente prever demandas futuras e sazonalidades futuras, né? Então, a gente consegue trabalhar esses dados dentro de uma regressão para poder, entre aspas, né, direcionar ou prever como é que a demanda vai se comportar para frente. Isso é fundamental. Então, a gente consegue ter alguns dados aqui super interessantes que, com isso, a gente conseguiu, por exemplo, reduzir o nível de ruptura de 10% para menos de 2%. Tá? Isso muito em trabalho colaborativo junto com o varejo. A gente conseguiu reduzir assim, 30% de inventário dos varejistas. Né? Então, obviamente, a gente sabe, inventário parado, para o varejista, isso é super complicado, é dinheiro parado na mesa. Né? Você consegue ter uma previsibilidade de compra muito maior. Né? E até em capacitação, investimentos em fábrica. Para vocês terem uma ideia, a gente aprovou um investimento de 300 milhões de reais principalmente para caixas de bombom sortido, para bis, presenteáveis, por causa desse modelo de tecnologia que a gente trouxe, prevendo demanda, ou seja, tem espaço para a gente conseguir crescer essa demanda. Tá? Então, isso nos ajudou aqui absurdamente, tá? E aí eu queria só fazer o Daniel estava comentando aqui também de cross category e o Renan comentou, né, de panetones, né? E conectando mais o exemplo aqui de dados, a gente lançou esse ano o panetone de chocolate na região sul.
E por que que isso é importante para a gente? Para alavancar as vendas de chocolate nas datas sazonais de final de ano, porque tem muita conexão. E a gente fez um estudo com a Horus, e aí, né, com a Roberta, com o time, que foi super interessante para entender a correlação de incidência de cesta entre panetones de chocolate e chocolates. E a gente viu que nessas datas sazonais de final de ano, a incidência de cesta aumenta em mais de 10 vezes. Ou seja, um absurdo, é muito forte. E mais interessante ainda, que não é para qualquer tipo de chocolate, essa incidência de correlação cross-category entre panetone de chocolate se dá muito com chocolates presenteáveis. Então, olha a riqueza que traz isso para a gente de dados, em você poder trabalhar em planos assertivos de trade no final de ano, em fazer esse cross com essas categorias. Por quê? Porque o shopper está querendo isso, né? Pegando o teu gancho, né, Roberta? No final do dia, a gente tem que colocar o shopper no centro das decisões. Então, o shopper está querendo isso. Nada mais interessante da gente colocar no ponto de venda, junto com os nossos parceiros varejistas, o que ele está querendo e fazer esse cross category com eles. Perfeito, Dante, super obrigada. E eu vou aproveitar aí a tua fala para passar a bola para o Rafael, para falar um pouquinho para a gente dos desafios da ruptura, né? Então, a gente sabe que a inteligência de dados apoia as indústrias a não faltar nada nas prateleiras. Como é que isso se dá na prática aí para vocês, Rafael? Boa pergunta. Luciane, a ruptura talvez seja um dos maiores desafios, né, tanto da indústria quanto do varejo, por N motivos. Dificuldade logística, fluxo de caixa, custo de oportunidade, enfim, existem vários motivos, né? Mas a ruptura, quando ela existe, você não perde só a venda, né? Você perde a oportunidade de desenvolver uma categoria, você perde a oportunidade de proporcionar uma experiência completa para o seu shopper, e você perde a oportunidade também de colher informação, né? E essa informação, ela é o petróleo, né, do mundo moderno, vamos dizer assim. Por exemplo, vou citar um caso para você de um case nosso que a gente não conhecia o verdadeiro potencial dele, até a gente ter uma oportunidade de sanar a ruptura dele. Tá? E a gente teve um aumento aí de mais de 40%, principalmente em datas sazonais, de sellout, e a gente chega na conclusão que nós não conhecíamos, né, o verdadeiro potencial desse cliente. Então, quando você se prepara com os dados que você tem, ou com a falta de dados, e você despreza um pouco da ruptura, você também está desprezando o seu potencial no ponto de venda. Muito legal, Rafael. Muito obrigada. Gente, a gente acabou passando um pouquinho do tempo planejado ali para ver para as perguntas, né, para o público, mas a gente vai fazer isso agora. Eu só preciso de uma ajuda aqui, porque tem muita pergunta. Então, qual que a gente puxa aqui primeiro? E também lembrando que nós vamos depois responder essas perguntas nos canais da Neogrid, tá? Então, gente, como é que funciona a construção de times dentro das empresas para utilizar a inteligência de dados no dia a dia? Quem é que pega essa? Se quiser, eu faço isso. Vai lá, Daniel. O Rafael aqui é cobaia, né? Porque o que acontece? Inteligência de dado, cara, hoje, qual que é nós acho que nunca nenhuma geração teve o tanto de dados como a gente tem. Só que nunca nenhuma geração teve tão pouca experiência como a gente tem hoje no mercado, no varejo. Pega a molecada que manja muito de dados, de big data, de trabalhar com esse negócio. Eles não têm experiência do comportamento, do relacionamento com o cliente, dos argumentos a levar com o cliente. É uma geração que está sendo preparada. E quando a gente está nas salas de espera de cliente, você vê assim, a galera tudo moleque, né? Então, e cada vez isso mais, e que bom. Só que o que acontece? Relatórios prontos. A gente pega muito relatório pronto que você não identifica. Aquilo que eu disse, a gente atirou no que viu e acertou no que não viu. Por quê? Porque a gente tem que estar aberto não só para aquilo que a gente está vendo. Construir times, né? Hoje você tem headhunter, você contrata, você quer um cara assim, assim, assado. Mas eu acho que isso, para dados, você tem que ter uma pessoa muito sensível. E o Rafael está no nosso time, ele é um gestor comercial, cuida do interior de São Paulo todo, parte da capital também ele ajuda muito. Só que a gente tinha essa necessidade. A Riberalves é uma empresa que tem um faturamento alto devido ao volume do produto, o valor agregado alto,
porém a gente tem dificuldade, né, com o time, estamos construindo o time, a gente mais do que triplicou de tamanho no último 3 anos, falando de equipe. E aí eu precisava de uma pessoa e eu não poderia errar. O que eu fiz, né, e eu gosto muito disso, trabalhei em outras empresas e sempre foi feito muito isso, pega alguém de dentro que está com o seu DNA, que está no mesmo clima que você, que está na mesma vibe que você, e fala, olha, quero isso. Rafael criou um relatório para nós fantástico, fantástico, né, com base nos relatórios Neogrid, Horus, e mais dados do cliente, e criou um relatório fantástico. E hoje a nossa missão dos nossos gestores, aqui a gente tem um gestor praticamente em cada região, é visitar o cliente com o relatório que o Rafael montou, desenvolveu e falou: olha o que a categoria diz, olha o que isso diz. Só que isso é feito a 4 mãos, 5 mãos, 6 mãos. Meu diretor comercial, ele conhece muito de bacalhau, muito de importação, e a gente aprende com ele todo dia. Então a gente montou o nosso, levamos para ele, cara, o que você acha? Eu acho bacana. Mas poderia ser isso, poderia fazer aquilo. Isso a gente vai construindo e adquirindo o DNA da empresa, o DNA da indústria também, porque quando a gente pensa, né, em sazonalidade, a gente olha muito para a venda, comercial na veia. Vamos vender, o comercial quer dominar o mundo. Só que eu puxei aquele gancho falando de logística, porque, cara, é um problema. Quando você sobe um pouquinho alguns grades, você vai vendo que você esbarra na logística. Então, seu time interno que vai estar nessa frequência. Pode ter gente de fora? Pode, mas às vezes demora mais a pessoa entrar no mesmo clima, enfim, ou custa muito. Nós não temos dinheiro para pagar muito. Então, você tem que pegar alguém, formar, e depois que ela estiver aí, você reconhece, enfim. É isso, eu acho que vale alinhar a pessoa à cultura da empresa, usar, claro, a expertise que ela traz de outras empresas, né? Principalmente as que mais investem em categoria de dados aí, e informações, mas muito pegar a pessoa que está na sua frequência. Acho que é isso. O que eu só queria complementar, em cima do que o Daniel comentou, é muito importante para a construção de times também, isso está no DNA da empresa, está na cultura da empresa, a questão da gestão dos dados, ser uma empresa data-driven. Porque não adianta você ter os dados se não está permeado em todas as áreas. Então, você ter essa cultura é fundamental. E na Mondelez, inclusive, isso é uma das prioridades em nível global. E ajuda muito, né? Porque a gente, né, na área de Insights e Analytics, junto com o time de tecnologia ou com as outras áreas, permite que a gente realmente consiga trabalhar com esses dados. Então, a cultura é fundamental. Perfeito. Cultura como estratégia no café da manhã, né, Dani? Se isso não tiver na cultura, não Exato. funciona. Para a gente fechar, a gente está Exatamente, indo Lu. para o nosso encerramento. Renan, para você fechar esse tema aí, traz a tua contribuição, por favor. Como é que tá na Vicbold? E a galera tá perguntando, tem muita pergunta aqui, a gente vai depois responder nas nossas redes, mas Machine Learning e IA, como é que isso está cruzando com essa questão toda de dados, Renan? Isso é relativamente novo, né, para a gente, e como a gente começou mais recentemente ser uma empresa data-driven, igual o Dante colocou, isso daqui ainda tá bem incipiente. Mas o que eu posso te dizer, né? A gente está desenvolvendo isso junto com pessoas que eram da minha área e hoje elas são business partner da minha área dentro de TI. Então, algumas apresentações a gente já não tem mais a análise, já não tem mais um analista fazendo esse papel. A gente pega os dados e a inteligência artificial faz todos os comentários das apresentações. Então, isso está funcionando muito bem. Obviamente que isso ainda está em 3, 4 últimos meses implementados. Então, a gente ainda está testando, mas é impressionante como a gente consegue construir isso e fazer com que isso funcione para o nosso dia a dia, né? Então, tem 2 analistas que trabalham muito forte nessa questão de inteligência artificial aqui na Vicbold, e eles estão trazendo uma tecnicidade para dentro das nossas apresentações que cada vez mais a gente precisa de menos pessoas analisando as coisas, assim, mais pessoas promovendo dados para que isso consiga fazer, né? E esses dados, eles são super importantes, porque a gente tem que olhar não só da porta da empresa para fora para tomar decisão, como da porta da empresa para dentro, né? Quando a gente olha uma visão dentro de uma área de S&OP ou um redimensionamento fabril, que a gente faz isso dia a dia no nosso negócio, né? Junto com a diretoria de fábrica, junto com
o pessoal de S&OP, esses dados vão ser importantes, eles estão permeando toda essa organização, mas ainda está muito incipiente aqui, tá? Mas já está caminhando, tá bom? Que legal, muito obrigada, Renan. Gente, a gente vai caminhando aqui para o final. Eu preciso agradecer imensamente aqui o Dante, o Daniel, o Rafael, o Renan. Muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pelo tanto que vocês compartilharam, pelas aulas que deram aqui. Roberta, pela super parceria. E eu tenho aqui alguns convites para fazer, então vou pedir ajuda do time aí de marketing para compartilhar. Uma super novidade, a gente já tem a data, o nosso Save the Date do Neogrid Summit, um evento sensacional. Para quem teve em 2023 sabe que, gente, não é porque estamos aqui, né, só Neogrid, mas o evento foi lindo, foi muito especial. Então já temos data, dia 15 de agosto, no WTC em São Paulo, Neogrid Summit 2024 vem aí com muitas novidades, é um evento gigantesco, lindo, super caprichado. Então, fica aqui já o convite, já coloquem nas suas agendas, já travem essa data, porque é uma data super importante para a gente falar de negócios, para a gente falar de como vender mais com mais margem. E fica o convite também, nos deixem aí dicas, que outros webinars, que outros assuntos vocês querem ver aqui, para a gente poder organizar momentos tão bacanas quanto esse. Muito obrigada pela ousadia, pela coragem de todos de reservar a agenda nesse momento tão desafiador que está para todos nós, que é o final de ano, para a gente falar desse tema tão importante que é a sazonalidade. Muito obrigada, gente. Sucesso para todo mundo. Até a próxima.